Olá, minhas canquetes e meus canquitos virtuais, bem-vindos a mais uma aula de trigonometria. Nessa aula iremos exercitar redução de arcos ao primeiro quadrante. Esse vai ser o foco principal da nossa aula. Quem quiser a explicação detalhada dessa aula, no nosso curso de trigonometria, dá lá uma espiada na aula 7 e na aula 8, que você irá ver exatamente os detalhes justificando o porquê de muita coisa. Porém, para resolver as questões que irão aqui aparecer, eu peço apenas que você saiba isso aqui. Quem quiser a explicação detalhada do porquê disso aqui, vai lá no nosso curso, na aula 7 e na aula 8. Mas para você resolver as questões, basta saber isso aqui. Eu espero que você não tenha dificuldade aqui com os arcos de 30, 45 e 60 graus. Seria também muito importante você saber os seus respectivos valores em radianos. Por exemplo, o 30 graus é π sobre 6, porque um π radiano vale 180 graus. 180 por 6 dá 30 graus. O nosso 45 graus corresponde ao π sobre 4 radianos. Isto porque, se eu dividir 180 por 4 dá 45. E o nosso 60 graus em radianos equivale a π sobre 3, porque 180 por 3 dá igual a 60 graus. Você saber essa tabelinha aqui é muito importante. Lembrando mais uma vez, quem quiser ver isso aí com o tio Cacão pagando o mico para você, vai no nosso curso, aula 1 e aula 2, e lá você irá ver o tio Cacão cantando para você em ritmo de Jingle Bell. Bom, depois de você relembrar essa tabelazinha aqui, vai ser importante também saber onde é que o seno, a tangente e o cosseno vão ser positivos e também negativos. Então, para saber isso aqui, eu faço assim, olha só. Setaco, 12, 13, 14. O seno é positivo no primeiro e no segundo quadrante. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Aí é bom lembrar que, no caso, as outras razões trigonométricas, a cotangente, a secante e a cossecante, irão obedecer, respectivamente, os sinais da tangente, do cosseno e do seno. Vamos relembrar por quê? Isso aqui rapidinho. É porque a cotangente, ela é o inverso da tangente. E isso também já foi explicado no nosso curso de trigonometria. A secante, ela é o inverso do cosseno. E a cossecante seria o inverso do seno. Para você que esqueceu, para você não se atrapalhar, basta contar até a terceira letrinha. Letra T, T de tangente, letra C, C de cosseno, letra S, S de seno. Então isso também vai ser importante nas questões que iremos resolver daqui a pouco. Depois que você localizar o quadrante, você vai fazer o que comigo? Olha só. Segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Bota aqui 180, 180, 360. Põe aqui o alfa, alfa, alfa e menos no meio. Uma pergunta que sempre surge é aquela: professor, mas se cair no primeiro quadrante? Olha, se cair no primeiro quadrante está aqui, a saída é essa. Se for no primeiro quadrante, pegando somente arcos notáveis, é 30, 45 ou 60 graus. Se cair no segundo, ou no terceiro, ou no quarto quadrante, você irá apelar para isso aqui. Vamos então fazer a primeira questão. A primeira questão tem ali: calcule o valor de seno de 11π sobre 6, mais o cosseno de 5π sobre 3. Quem memorizou já isso aqui legal? Se aqui eu tenho π sobre 6 que vale 30 graus, então se aqui aparece 11 vezes π sobre 6, é a mesma coisa que 11 vezes 30, que daria 330 graus. Este hábito você poderá adquirir lentamente, sem pressa. Vamos imaginar que você prefere fazer a transformação de radianos para graus normalmente. Tudo bem, vamos ver aqui no cantinho, olha só. Vou botar aqui embaixo o nosso 11π sobre 6. Não esqueça que um π radiano equivale a 180 graus. Ficaria assim: 11 vezes 180 graus, isso aqui por 6. Não é uma boa ideia você multiplicar 11 por 180 e ao final dividir por 6. Irá ficar um valor muito alto, um valor chato. Então qual é o ideal? Simplificar. Aqui, olha só. 180 por 6 vai dar igual a 30 graus. 6 por 6 vai dar igual a 1. E faça aqui a multiplicação. 11 vezes 30
resultou em 330 graus, como eu já havia falado anteriormente. Então quer dizer que encontrar o seno de 11π sobre 6 é a mesma coisa que encontrar o seno de 330 graus. Mas, bora fazer aqui separado esse 5π sobre 3, vamos colocá-lo também em graus. Então 5π sobre 3, eu volto a enfatizar que se você souber que o π sobre 3 vale 60 graus, então 5 vezes π sobre 3 seria 5 vezes 60 graus, que daria 300 graus. Mas você prefere fazer a transformação convencional de radiano para graus? Então venha cá comigo, olha só. 5 vezes 1π radiano equivale a 180 graus. Isso aqui por 3. Simplificando aqui, 180 por 3 dá igual a 60 graus, 3 por 3 dá igual a 1, e na multiplicação de 5 por 60 vai dar igual a 300 graus, como eu já havia combinado com vocês. Então, temos aqui seno de 330 graus, mais o cosseno de 300 graus. Fazendo aqui do lado, o seno de 330 graus, obedecendo isso que nós já treinamos bastante na nossa aula número 8. Bom, primeira coisa que eu tenho que observar que 330 graus está entre 270 e 360 graus, isto é o quarto quadrante. E este arco é o que eu vou chamar de alfa. Bom, o seno ele só é positivo no primeiro e no segundo quadrante. Se eu estou no quarto quadrante, olha só, o seno de um arco do quarto quadrante, ele é o que? Negativo. E se eu estou no quarto quadrante, eu vou usar essa formulazinha aqui, ó. Segundo quadrante qual é? 180 menos alfa. Terceiro quadrante, quem é? Alfa menos 180. No meu caso aqui, eu estou no quarto quadrante. Vai ser o quê? 360 menos alfa, onde alfa foi o meu arco que foi dado na questão. Ficou assim, 360 menos 330 graus. Então, isso vai resultar em quê? Mantenho aqui o sinal negativo e vou subtrair aquilo que eu tenho no parêntese, que é 360 menos 330 graus. E isso vai resultar em quanto? Está bem aqui mesmo, né? Bota aqui o menos e vem na tabelinha. Olha só, a hora de usar a tabela é essa. Seno de 30 graus é quanto? É 1/2. Então, quer dizer que o seno de 11π sobre 6 é a mesma coisa que encontrar o seno de 330 graus, que vale menos 1/2. Então, isso aqui vai ser trocado por quanto? Por menos 1/2. Bora ver o que irá acontecer agora com o nosso cosseno de 300 graus. Bora ver. Então, o cosseno de 300 graus, eu já estou observando que este arco ele pertence ao quarto quadrante, está entre 270 e 360 graus. O 300 graus vai ser o alfa para essa questão. E no quarto quadrante, olha só, o cosseno ele é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, 300 graus vai ser um arco que vai ter cosseno positivo. Olha só, o cosseno de um arco do quarto quadrante é positivo. Não careceria colocar aqui, mas eu coloquei para poder ficar bem explicado, mas não careceria. Bom, e no quarto quadrante eu vou usar que propriedade? Que relação? 360 menos alfa. Ficou o quê? 360 menos 300 graus. Isto vai resultar em quanto? Eu já posso dispensar aqui o mais, tudo bem? Ficou o cosseno de... E esta subtração resultou em cosseno, ou em 60 graus. Então voltou de novo para o Jingle Bell. Olha só, cosseno de 60 graus vale quanto? Vale 1/2. Então quer dizer que ficou menos 1/2, mais isso aqui vale 1/2. Ora, menos 1/2 mais 1/2 resultou em igual a 0. Então, questão número 1, pausa o vídeo, anote o que foi aí falado. Vamos para a questão número 2. O ideal é que você, se tiver qualquer engancho aqui, qualquer dúvida na minha explicação dessas questões que estão sendo feitas, é que você dê uma pausa aqui e volte lá para o nosso curso de trigonometria, em especial aula 7 e aula 8. A questão número 2
vai trazer para nós o seguinte, olha só. Calcular o valor de raiz de 2 sobre 2, multiplicando o seno de 5π sobre 4. Isso aqui eu vou somar com o dobro de quanto? Do seno de π sobre 2. Eu vou começar aqui de trás para frente, porque se você observar, quando eu pegar ali o meu π sobre 2, vai ficar 180 por 2, que dá 90 graus. E 90 graus é um arco que não pertence a nenhum quadrante. Nem o 0, nem o 90, nem o 180, nem o 270, nem o 360 graus. Para este caso aí, é bom você relembrar o que acontece com esses arcos que ficam nas extremidades dos quadrantes. Bora relembrar aqui rapidinho. Temos então aqui o eixo dos cossenos, lembre-se, cosseno com sono deitado. Então aqui é o eixo dos cossenos. Eixo dos senos, seno, sem sono, em pé. Aí os arcos que irão aparecer aqui vão ser quais? 0, aqui 90 ou π sobre 2, aqui 180 ou π, aqui 270 ou 3π sobre 2, aqui 360 ou 2π. Lembrando que tudo isso aqui acontece no plano cartesiano. Aqui é o eixo das abscissas e aqui é o eixo das ordenadas. Então se aqui eu fosse continuar, seria o que? 0, 1, 2, 3, 4, por aí vai. Aqui 0, menos 1, menos 2, menos 3. Para cima também, ó, 0, 1, 2. Aqui 0, menos 1. Veja que eu falei o que? 0, 1, porque o raio do ciclo trigonométrico vale 1. Então este ponto aqui no plano cartesiano é o ponto 1, 0. Este ponto aqui no plano cartesiano é o ponto 0, 1. Este aqui é o ponto menos 1, 0. E este aqui é o ponto 0 e menos 1. Vai aparecer aqui no meu canto superior esquerdo. No meu canto superior esquerdo vai aparecer aqui a dica de uma aula para você relembrar isso aqui. Porque eu não lembro a numeração, qual é a aula que explica para você o porquê disso aqui. Tá? Mas vai aparecer bem aqui para você saber qual aula vai fazer você relembrar isso aqui. Bem explicado, dizendo para você o porquê. Porque eu faço o que com trigonometria? Eu te mostro o porquê das coisas e depois te ensino atalhos, porque em provas é interessante saber alguns atalhos. Bom, já que o eixo dos cossenos está no lugar do eixo dos x e o eixo dos senos no lugar do eixo dos y, então se primeiro é o x, depois é o y, então primeiro é o cosseno, depois é o seno. Lembra? Primeiro coça, depois senta. Então olha só, no 0 grau, quem é o cosseno? É 1, quem é o seno? É 0. 90 graus, quem é o cosseno? É 0, quem é o seno? É 1. 180 graus, quem é o cosseno? Menos 1, quem é o seno? É 0. 270 graus, quem é o cosseno? É 0, o seno é menos 1. E o 360, que é o mesmo ponto aqui do 0 grau, vai ter cosseno igual a 1 e o seno igual a 0. Então, olha só, lá no 90 graus, entenda só, o π sobre 2, é 180 por 2, que resulta em 90 graus. Então, o seno de 90 graus, primeiro coça, depois senta. Então, 90 graus tem um seno igual a 1. Então, daqui a pouquinho, isso aqui eu vou trocar por 1, ok? Bom, então, quando não for um arco que não esteja, quando for um arco que não esteja nas regiões que aqui foram dadas aqui, que é entre 0 e 90, entre 90 e 180, entre 180 e 270 e entre 270 e 360. Se não for nessas regiões, vamos estar aonde? Nas extremidades dos quadrantes. Aí neste caso, essa tabelinha aqui não poderá ser usada. E também não vá pensar em fazer redução. 90 graus, 180 graus não pertence a quadrante específico, então não tem que fazer redução para o primeiro quadrante. É um erro muito comum você pegar lá, por exemplo, o 180 graus e querer fazer a redução. Não. Lá no 180 graus, por exemplo, o seu cosseno é menos 1 e o seno é 0. Não tem redução nenhuma. Eles não pertencem a um quadrante específico. Bom,
Então, com essa explicação, eu posso retomar aqui a nossa questão número 2. Olha só, então vai dizer que o nosso π sobre 2 vale 180 por 2 e isso aqui resulta em 90 graus. Eu já sei com você, já combinou isso, que o seno de 90 graus é igual a... Então daqui a pouquinho aqui irá aparecer. Vamos para o começo da questão então. Lá no começo da questão, eu estou observando que antes de fazer a multiplicação do seno por raiz de 2 sobre 2, eu tenho que saber que arco é este aqui, ó, 5π sobre 4. Então, bora ver, 5π sobre 4, se eu for transformar isso para graus, irá acontecer o quê? Ficou 5 vezes, o nosso π radiano vale 180 graus, eu vou dividir isso aqui por 4. De novo, não é muito jogo você fazer a multiplicação do 5 por 180 e depois dividir por 4. O ideal é você fazer o quê? Observar aqui a simplificação. 180 por 4 vai dar 45 graus. 4 por 4 vai dar igual a 1. Sobrou o que para mim então? Sobrou 5 vezes 45, isso resultaria em 225 graus. Ou você ainda poderia ter percebido outra coisa que eu venho falando desde o começo dessa aula. O π sobre 4 é 45 graus. Então, se aqui eu tenho 5 vezes π sobre 4, é 5 vezes 45, que resultaria mesmo no 225 graus. Bom, como eu já sei que o seno de 90 graus é igual a 1, então a minha preocupação vai ser o que agora? Saber quanto equivale o seno de 5π sobre 4, que é o mesmo seno de 225 graus. Olha só, então a minha conta está assim. Raiz de 2 sobre 2 vezes o seno de 225 graus, mais 2 vezes o seno de 90 graus. Então vamos lá parar aqui para a gente fazer o seno de 225 graus. Quer dizer que para essa questão, o meu alfa vai ser o 225 graus, e 225 graus é um arco que pertence a qual quadrante? Relembrando, entre 0 e 90 é o primeiro quadrante, entre 90 e 180 é o segundo quadrante, entre 180 e 270 é o terceiro quadrante, e entre 270 e 360 é o quarto quadrante. Então, ele pertence ao terceiro quadrante, que está entre 180 e 270 graus. E o meu seno no terceiro quadrante vai ser negativo, por quê? Ele só é positivo no primeiro e no segundo. Então anote isso. O seno de um arco do terceiro quadrante é negativo. E no terceiro quadrante eu vou usar aqui fórmula de redução. O arco menos 180 graus. Seria então o quê? 225 menos 180. Isto vai resultar em quanto? Menos, repete aqui, porque eu estou no terceiro quadrante e o seno vai ser negativo no terceiro quadrante. E esta subtração aqui vai dar 45 graus. 45 graus ficou menos. Hora do Jingle Bell, seno de 45 graus, seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, olha só. Raiz de 2 sobre 2 já vem na minha expressão. Vou multiplicar pelo seno de 225. Quanto é que vale? Menos raiz de 2 sobre 2. Ora, se apareceu um termo negativo, sinta-se na obrigação de colocar esse termo na multiplicação entre parênteses. Então ficou o que aqui? Ficou menos raiz de 2 sobre 2. Mais duas vezes, nós já combinamos no começo da questão que o seno de 90 graus vale 1. Para você que tem dificuldade em multiplicação com radicais, fique atento, é bem fácil. Ah, outra coisa, e se também tem dificuldade com multiplicação de frações, relembre, multiplicar frações é direto, é numerador com numerador, denominador com denominador, ou se preferir, é o de cima com de cima e de baixo com de baixo. Observando, claro, aqui o jogo de sinais, ali é mais e aqui é menos, e na multiplicação, mais com menos dá menos. Raiz de 2 que multiplica raiz de 2 daria o quê? Raiz quadrada de 4, que dá quanto? 2. Eu te falei o quê?
de cima com de cima, de baixo com de baixo. Quando você multiplicar o 2 com 2, vai dar igual a 4. Isso aqui mais 2 que multiplica 1 deu 2. Se você preferir, pode simplificar. Menos 2 sobre 4. 2 e 4, dá para simplificar por quanto? Por 2. Então, repete aqui o menos e faz assim, ó. 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2. Isso aqui, mais 2. Vou repetir. Repetir aqui o negativo e dividir 2 e 4 por 2. Simplifiquei a fração. 2 por 2 dá igual a 1, 4 por 2 dá igual a 2. E eu repeti aqui no final mais 2. Soma e subtração de frações. Eu tenho que fazer o quê? MMC. Mas no caso, olha, só tenho 2. Só tem tu, vai tu mesmo. Bota 2 aqui embaixo, olha só. Não esqueça do sinal que começa aqui, ó. Vamos fazer o que com 2 agora? Dividir pelo de baixo e o resultado multiplicar pelo de cima. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 1 é 1. E o sinal que vem agora é o mais. Você não está vendo, mas aqui embaixo está subentendido que aparece o 1. Então, vamos fazer o quê? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 2 por 1 dá 2, vezes 2 dá igual a 4. Para fechar essa questão, quanto é que é menos 1 mais 4? Sinais diferentes subtraem. Eu não estou multiplicando, tá? Então, sinais diferentes subtraem. 4 menos 1 é 3. Quem é maior? É o 4. E o sinal dele é positivo. Isso aqui sobre 2. Pause e anote essa questão. Vamos para a questão número 3. Você que está estudando aí trigonometria com o tio Cancão, está vendo que é uma matéria que você tem que ficar atento, mas se você for aprendendo passo a passo o que foi ensinado, quando pensar que não, você vai pegar uma questão monstra, mas como você aprendeu bem passo a passo, praticou bastante, você não vai ter problema em compreender essa matéria. Eu tenho que estudar. Esse negócio que matemática é fácil é mentira. Tem que estudar, tem que se dedicar bastante. Questão 3. Questão 3 de hoje. Ficaria assim, olha só. Raiz quadrada de 3, multiplicando pela tangente de 2π sobre 3. Isso vai ser somado com a secante de 4π sobre 3. Bem, vamos fazer de novo o que nós já vimos fazendo. Já que as questões estão insistindo em aparecer em radianos, vamos ter que fazer a transformação para graus. Ô tio Cancão, e se aparecer já em graus? Trabalho a menos para nós. Que bom, tomara que apareça alguma aí. Bom, então vamos fazer aqui do lado o nosso 2π sobre 3. Lembrando mais uma vez que se você souber que π sobre 3 é 60 graus, então quer dizer que 2π sobre 3 é 2 vezes 60 graus, que daria 120 graus, que é o que queremos encontrar fazendo agora a transformação convencional. Olha só, 2 vezes 180, isso aqui por 3, lembrando mais uma vez que um π radiano equivale a 180 graus. Vamos então aqui simplificar. 180 por 3 vai dar igual a 60 graus, 3 por 3 vai dar igual a 1. Então sobrou para mim o quê? 2 vezes 60, isso resultou em 120 graus. Quer dizer então que encontrar a tangente de 2π sobre 3 é a mesma coisa que encontrar a tangente de quem? De 120 graus. Bom, 120 graus, eu posso já perceber com vocês aqui, que é um arco que pertence ao segundo quadrante. Está entre 90 e 180 graus. Então, o arco para essa questão vai ser o nosso 120 graus. Lembrando para você, aqui no Setacô, que a tangente é positiva somente no primeiro e no terceiro quadrante. Então, se eu estou no segundo quadrante, a minha tangente vai ser negativa. Ficou o que então? A tangente de um arco do segundo quadrante é negativa. Usando aqui as minhas fórmulas que eu tenho à minha disposição, segundo quadrante vai ser o quê? 180 menos o arco da questão, que no caso é o 120 graus. Ficou o quê então? 180 menos 120. Não esquecendo que a tangente do segundo quadrante é negativa,
bote aqui, 180 menos 120 vai resultar em 60 graus. Repete aqui o negativo. No Jingle Bell, tangente de 60 graus é igual a raiz quadrada de 3. Então, quer dizer que a tangente de 2π sobre 3 vale menos raiz quadrada de 3. Bom, anote aqui a tangente para que eu possa fazer com você um cálculo especial para a secante. Porque a secante é o inverso do cosseno. Bom, então se fosse cosseno, eu saberia fazer mais bem ligeirinho. Então faça o cosseno e no final você vai inverter o valor que você encontrar. É muito melhor assim. Os livros complicam muito, querem que você faça lá, obedecendo a definição bem à risca. Secante é o inverso do cosseno. Então faça o cálculo do cosseno separado e traz para cá o valor invertido. Olha como é fácil. Então copia aí a tangente do nosso 2π sobre 3 para que eu possa explicar a secante do 4π sobre 3. Vamos lá então. Olha só o que vai acontecer aqui. O 4π sobre 3 é a mesma coisa que 4 vezes 60 graus, que vai dar 240 graus. Você está treinando, vai aprender isso com certeza, mas então por enquanto você prefere fazer ainda pelo modo convencional. Vamos lá então. 4 vezes 180, isso aqui por 3. Se você preferir multiplicar 4 por 180 vai dar 720 graus. Ao dividir por 3 irá aparecer 240. Eu não sou fã desse modo aí. Se eu puder simplificar, eu vou simplificar quase sempre. Olha só. 180 por 3 dá 60 graus. 3 por 3 é igual a 1. O que vai sobrar para mim é 4 vezes 60. Isso aqui resultou em 240 graus. Bom, então quer dizer que encontrar o cosseno de 4π sobre 3 é a mesma coisa que encontrar o cosseno de 240 graus. Entenda que eu sei que ali tem secante, mas eu também sei que a secante é o inverso do cosseno. E é muito mais fácil de trabalhar com o cosseno. Depois é que eu vou me preocupar com a secante. Bom, 240 graus é um arco que pertence a qual quadrante? 240 graus pertence ao terceiro. Entre 0 e 90 é o primeiro, entre 90 e 180 graus é o segundo, entre 180 e 270 é o terceiro, entre 270 e 360 graus é o quarto quadrante. Então, se aqui eu estou entre 180 e 270 graus, esse rapaz pertence ao terceiro quadrante. Então, o arco da minha questão, que é o 240 graus, que é o nosso alfa, é um arco do terceiro quadrante. E o cosseno, ele só é positivo no primeiro e no quarto quadrante. Então, se eu estou no terceiro quadrante, olha só, o cosseno de um arco do terceiro quadrante é negativo. E no terceiro quadrante, a fórmula que eu vou usar vai ser qual? Alfa menos 180 graus. Ficaria assim, ó, 240, porque o alfa que aqui aparece é o arco que foi dado na questão, no caso é o 240 graus. Então, 240 menos 180 graus. Então, isso vai ser igual a quanto? A menos o cosseno de 60 graus. Para fechar essa discussão aqui ainda, é negativo, porque é o terceiro quadrante. E no Jingle Bell, o cosseno de 60 graus vale quanto? Vale 1/2. Então, ficou menos 1/2. Bom, isso aqui é o que? É o cosseno de 4π sobre 3. Então, a secante de 4π sobre 3, que é o que me interessa na questão, é exatamente o inverso de menos 1/2. Quando eu falo em inverter um número, eu não estou falando do inverso aditivo, não. Eu estou me referindo ao inverso do menos 1/2. Então, no caso aqui, eu não vou mudar o sinal. Vou inverter a fração, o sinal mantém. O inverso de 1/2 é 2 sobre 1. 2. Para que esse negócio de querer botar a fração? Aluno tem uma mania de pegar uma questão que às vezes você não tem que botar a fração, você bota a fração. E o pior é que, por ironia, nós odiamos fração. Mesma coisa, às vezes tem 3 sobre 2, a aluno quer fazer divisão do 3 por 2, botar lá 1,5. Insistência é essa, né? A gente quer criar problemas às vezes. Nós odiamos decimais e também frações.
Então, se aqui eu sei que é 2 sobre 1, deixa 2. Para que botar 2 sobre 1? Então está aqui, a secante de 4π sobre 3 é menos 2. Então, bora voltar para a nossa questão. Bora relembrar o que eu já tinha. Raiz de 3 já veio na questão. E a tangente de 2π sobre 3, você anotou aí? Então me diz, quanto equivale a tangente de 2π sobre 3? É a mesma tangente de 120 graus que vale menos raiz quadrada de 3. Se é negativo, fique na obrigação de colocar o parêntese, tá certo? Isso aqui mais quanto? A secante de 4π sobre 3 foi quem? Foi menos 2. Quando você vai multiplicar radicais com o mesmo índice aqui, ó, raiz quadrada, você põe num só radical a multiplicação dos termos que estão dentro da raiz. Antes disso, observe aqui o jogo de sinais. Mais com menos dá menos, raiz de 3q multiplica 3 dá 9, e a raiz de 9 é 3. Esse positivo aqui, que antecede o parêntese, faz com que o termo de dentro saia do mesmo jeito, não muda nada. Se é menos 2, fica menos 2. Aqui eu tenho menos 3 com menos 2, sinais iguais você vai somar sempre, 3 e 2 é 5 e vai repetir o sinal. Ficou ali menos 5. Pausa o vídeo, copia isso, vamos para a questão número 4. Toda matéria de matemática exige de você compromisso em estudar. Mas veja que quem está aí com o tio Cancão, desde o começo, se preparando, resolvendo passo a passo as questões, quando chega bem aqui, isso aqui é brincadeira, né? Isso aqui é brincadeira. Vamos lá. Vamos para a questão número 4. A questão 4 tem o seguinte: 4 vezes cotangente, olha só aí, ó, daqui a pouquinho iremos relembrar isso também. Cotangente de 5π sobre 4 menos, olha aí mais uma chatinha aqui, ó, cossecante de 5π sobre 6. Bom, um erro também comum que eu percebo em sala de aula é que o aluno às vezes quer fazer, sabe o quê? Vou separar aqui esse 4, né? Ele quer fazer assim, ó, ele pensa que isso aqui pode cancelar este 4 com este aqui. Se fosse 4 vezes cotangente de 5π e a cotangente estivesse sobre 4, aí é outra situação. A cotangente está sobre 4. Aqui quem está sobre 4 é o 5π. Então, por favor, não vá cometer essa barba aí não, tá? Não pode aqui cancelar o 4 com esse 4 aqui não, por favor, tá? Bem, bora ver como é que se vê essa minha questão. E é de propósito mesmo que essas questões que estamos agora resolvendo, que serão 5 na realidade, eu estou colocando o valor em radianos para você poder já treinando, relembrando, passando de radiano para graus. De novo, é bom lembrar para você o seguinte, que se você souber que π sobre 4 é 45 graus, então ficou fácil. 5 vezes π sobre 4 é 5 vezes 45 graus. Então ficaria assim, olha só. Supondo que você prefere ainda e insiste em não fazer desse modo. Vamos fazer o que então? Vem para cá com 5π sobre 4 e vamos fazer o que? Trocar o π por 180 graus. Ficaria assim. 5 vezes 180 sobre 4. Vamos simplificar isso aqui. 180 por 4 dá 45 graus. A que vai dar igual a 1. A gente já fez uma vez nessa aula essa transformação do 5π sobre 4, né? 5 vezes 45 vai resultar em 225 graus. Vamos lá então. Temos aqui a cotangente. E a cotangente é o inverso da tangente. Lembrando, o segredo está aonde? Na terceira letra. Letra T. T, lembrando, tangente. Então vou fazer o quê? Calcularei a tangente de 225. Eu inverto esse valor e vou, claro, encontrar a cotangente. Olha como é fácil. Tangente de 225 graus é um arco do terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a minha tangente vai ser positiva, olha só. A tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante. Então, bota aqui, ó, mais. Lembrando que no terceiro quadrante, a expressão que eu vou usar vai ser qual? Vai ser o arco menos 180 graus.
Olha só, 225 menos 180 graus, isso vai ser igual a tangente de, subtraindo aqui vai dar 45 graus, indo para o de Nobel, tangente de 45 graus é igual a 1. Estamos com sorte, por quê? Porque o inverso de 1 é 1. Então a cotangente de 5π sobre 4, que é o inverso da tangente de 5π sobre 4, vai ser o inverso de 1, que é o próprio 1. Então daqui a pouquinho, ó, aqui irá aparecer o quê? 1. Olha só, ficaria de que modo? Assim, ó, 4 vezes 1. Cotangente de 5π sobre 4 vale 1. Você anote aí, para a gente poder agora falar da cossecante de 5π sobre 6. A cossecante é o inverso do seno. Lembrando, o segredo está onde? Na terceira letrinha aqui, na letra S. Então, S de quê? S de seno. E quem é o nosso 5π sobre 6? Ora, pense comigo. Π sobre 6 é 30 graus. Então, 5 vezes π sobre 6 é 5 vezes 30, que daria 150 graus. Bom, vou fazer o quê? Vou encontrar o seno de 5π sobre 6. Para não fugir aqui nosso ritual, vou botar aqui mais uma vez a transformação de radiano para graus. Então ficaria assim, ó, 5 vezes 180, isso aqui por 6. 180 por 6 vai resultar em 30 graus, 6 por 6 é igual a 1. 5 vezes 30 vai dar 150 graus. Então vamos lá. Seno de 150 graus. 150 graus é um arco que está no segundo quadrante, está entre 90 e 180 graus. E o meu seno ele é positivo exatamente no primeiro e no segundo quadrante. Então vai dizer que o seno de um arco do segundo quadrante é positivo. E a fórmula de redução que eu vou usar vai ser essa aqui, ó, 180 menos alfa. No caso, 180 menos 150. Isso vai resultar no mais seno de 30 graus. Até eu poderia nem colocar aqui o mais, tudo bem? E o seno de 30 graus vale quanto? Vale 1/2. Olha só. Então, 4 vezes a cotangente de 5π sobre 4 é o mesmo que 4 vezes 1, menos. Olha só, isso que eu encontrei aqui foi o seno, mas a cossecante de 5π sobre 6, que é a mesma cossecante de 150 graus, vai ser o inverso do seno. Ora, se aqui eu tenho 1/2, o inverso de 1/2 é 2. Por que eu estou invertendo? Porque o que eu encontrei foi o seno de 5π sobre 6. Ali na questão, na minha expressão, aparece quem? Cossecante. E a cossecante é o inverso do seno. Então, se o seno é igual a 1/2, o inverso disso é 2 sobre 1. Por favor, não vá botar 2 sobre 1, coloque 2. Traz para cá, então, a minha resposta da expressão, ou do termo ali no caso. Ficou assim, 4 vezes 1 é 4, 4 menos 2 resultou em 2. Pausa mais uma vez o vídeo, vamos para a questão de número 5, a última questão dessa aula. Essa questão 5, eu vou trazer um grau de dificuldade um pouco maior, só por um detalhe, porque ela apresenta frações, e nós não gostamos de fração. Questão número 5, vamos nós. A questão 5 traz para mim o seguinte. Está aqui nossa fração, está aqui um pouquinho mais embaixo. A fração é essa aqui, ó. Seno de π sobre 3 menos 2 vezes o cosseno de 7π sobre 6 dividido pela cossecante de π sobre 6. Bom, vamos começar agora a tentar pensar um pouco mais rápido, tá certo? Π sobre 3 é o nosso 180 por 3, que é um daqueles arcos notáveis, é o arco de 60 graus. Então, olha só, o seno de 60 graus é raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, começou aqui, ó.
raiz para aqui embaixo que é melhor. Isso vai ser igual a quanto? Raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos 2 vezes. Ora, quem é o meu π sobre 6? O meu π sobre 6 é o 30 graus, tudo bem? Então, se aqui eu tenho 7 vezes π sobre 6, o que eu tenho na realidade é 7 vezes 30, que daria 210 graus. Então, aqui no cantinho, bora fazer comigo o cosseno de 210 graus. Aos poucos, você mesmo vai sentir necessidade de fazer um pouco mais rápido. Então, vamos começar a pensar aqui de modo mais rápido, para você poder se acostumar também com isso. Eu fiz até a questão 4 bem passo a passo, até a questão 3 mais passo a passo ainda, mas a partir do momento que você vai criando confiança, começa a fazer mais rápido e seguramente. Só faça se for de um modo que você fique seguro de que não vai errar. Se você ainda prefere fazer passo a passo, você pega um papelzinho aí do lado, pausa o vídeo e faz o seu modo e depois confere só a resposta. 210 graus é um arco que pertence ao terceiro quadrante. Está entre 180 e 270 graus. E o cosseno, ele só é positivo no primeiro e no quarto. Então, se eu estou tratando de um arco do terceiro quadrante, vai ser negativo. E a fórmula de redução vai ser quem? Vai ser o arco menos 180 graus. Vamos lá aqui direto comigo. Quem é o arco? 210. 210 menos 180 dá 30 graus. Bom, então quer dizer que o cosseno de 210 graus é negativo. E o cosseno de 30 graus, para auxiliar aqui, vai ser quem? Vai ser cosseno de 30 graus, vai ser raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 2. Então traz para cá. Seno de π sobre 3 valeu raiz de 3 sobre 2, menos 2 vezes, e o cosseno de 7π sobre 6, que é o mesmo cosseno de 210 graus, valeu quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Se é negativo de novo, fique na obrigação de colocar o parêntese. Indo para baixo, aqui eu tenho a cossecante de π sobre 6. Quem é o meu π sobre 6? O π sobre 6 é o nosso 30 graus. π sobre 6 é o 30 graus, por quê? Porque 180 por 6 dá igual a 30 graus. Ora, mas a cossecante é o inverso de quem? Conte até 3 comigo, olha só. 1, 2, 3, letra S. S de quê? S de seno. Então, se o seno é igual ao meio, o inverso disso é quanto? É 2. Então, a cossecante de π sobre 6 é o inverso do seno de π sobre 6. Só que o seno de π sobre 6 é seno de 30 graus, vale o meio. E o inverso disso é 2. 2 sobre 1, 2. Bom, bora ver o que irá acontecer aqui em cima ainda. Temos aqui a nossa fração. Repete aqui a raiz de 3 sobre 2, porque antes de somar e subtrair, eu tenho que efetuar a primeira multiplicação ou a divisão, o que aparecer primeiro no caso. Aqui, na multiplicação, menos com menos dá mais. Lembrando que na multiplicação de frações é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Você não está vendo, mas aqui tem 1, é 2 sobre 1. Então ficaria assim, 2 que multiplica raiz de 3 é 2 raiz de 3. Este 1 que aparece aqui embaixo multiplica o 2. 1 vezes 2 dá 2. E esse rapaz aqui eu vou só repetir. Veja aqui do numerador, o que é que eu tenho? Eu tenho soma de frações com denominadores iguais. O que é que eu faço com isso? Eu repito o de baixo e vou somar o de cima. Quanto é que é raiz de 3 mais 2 raiz de 3? Ora, aqui é o mesmo que ser assim, 2 raiz de 3, está aqui do lado para você entender. 2 raiz de 3 mais 1 raiz de 3. Some os que estão fora, os coeficientes, 2 mais 1 é 3. E você repete o radical. Então ficou 3 raiz de 3 sobre 2. E aqui tudo isso ainda sobre quanto? Sobre 2. O que você vai ter que entender agora é o seguinte. Aqui eu tenho 2 sobre 1. Tendo aqui 2 sobre 1, quando eu fizer aqui a divisão de fração, eu vou repetir a primeira e vou multiplicar pelo inverso da segunda. Ora, na multiplicação de frações, é o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Então, 1 vezes 3 raiz de 3 é 3 raiz quadrada de 3.
e o 2 que multiplicou 2 deu igual a 4. Então, com essa questão número 5, está encerrada mais uma aula somente com exercícios de trigonometria. Te vejo na próxima aula e até mais, pessoal.